Então nós estamos aqui nesta noite para meditarmos na palavra do Senhor, que está lá em João, capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo, livro de João, capítulo 4. Eu farei a leitura a partir do versículo 19 até o versículo 24. João capítulo 4, do versículo 19 até o versículo 24. Nós estaremos lendo a palavra de Deus e meditaremos nesta palavra. Os irmãos que já encontraram, digam amém. Amém, muito fácil, né? Muito fácil. Então nós faremos a leitura que diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe então Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. A mensagem desta noite tem como tema a verdadeira adoração. Eu sei que este é um assunto que muitas pessoas gostam de discutir. Talvez até um pouco mais atrás, alguns anos, as pessoas falavam muito mais sobre este assunto, ao ponto que uma vez saiu uma expressão assim, os adoradores da adoração, em que acabaram colocando uma espécie de rótulo na música, ou numa determinada música, e aquela era de adoração. Mas dependendo da música, não era de adoração ou para adoração a Deus. Então foi onde surgiu esta expressão. Foi ruim nesse ponto, nesse aspecto, porque neste tempo havia essas discussões vazias, essas discussões desnecessárias sobre o que é a verdadeira adoração. Eu não posso chegar aqui e simplesmente rotular que a adoração ela é expressa ou representada ou simbolizada por um determinado cântico ou um tipo de música, de ritmo. Não posso. Eu estou limitando demais. Porque a adoração, inclusive, ela não se limita à música. Vamos começar por aí. A adoração, ela é ampla. Na minha vida, em todo o meu ser, eu posso adorar a Deus pelo que sou. Começa pelo que sou. Porque se não sou, não tenho que apresentar a Deus, não é verdade? Pelo que sou. Depois, eu adoro ao Senhor com as minhas ações. Eu adoro ao Senhor quando eu testemunho do amor de Deus. Eu adoro ao Senhor quando eu evangelizo, que essas mulheres aqui, parte dos grupos, porque tem mais grupos que os irmãos conhecerão agora nos próximos domingos. Aqui são alguns grupos que estão empenhados em fazer a obra missionária, em evangelizarem. Eu adoro ao Senhor também através da música. A discussão então estava instalada. Esta mulher que fora visitada por Jesus, a mulher samaritana, ela já havia ouvido muitos ensinamentos de Jesus, onde ele ensinou de si mesmo, ensinando a palavra, mas apresentando-se como a água viva, a palavra viva. Aí chegou nesse momento que a mulher disse a ele: Senhor,
disse a mulher a Jesus: Senhor, vejo que tu és profeta. Ela faz menção, não sei se era do conhecimento dela, mas ela faz menção de Deuteronômio 18, a partir do versículo 15, onde há esta promessa do profeta que seria levantado no meio do povo de Israel, mas o profeta absoluto, como sumo sacerdote que é, também o sumo profeta, o profeta dos profetas. E ela disse para Jesus exatamente isso: vejo que tu és profeta. Primeiramente porque ele desvendou toda a vida dela, mas ele também falou com eloquência, com conhecimento da lei, da palavra, e falou sobre o novo nascimento. Não é a primeira vez que Jesus trata desse assunto. Ele tratou alguns capítulos aqui, aliás, um capítulo atrás, ele tratou também sobre o novo nascimento. Mas essa mulher, ainda impactada com essa nova notícia, ela disse assim para Jesus: os nossos pais adoravam neste monte. Vós, que são judeus, entretanto, dizeis que só serve a adoração em Jerusalém, e só lá que se deve adorar. Aí Jesus lhe disse: mulher, pode crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Eu quero começar dizendo que existia aqui na fala dessa mulher um fator histórico. O monte que ela faz menção é Gerizim, o monte de bênção. Os samaritanos instalaram ali um templo. Mas olha só o absurdo do que eu vou falar. Esse templo, ele realizava cultos alheios ou diferentes do que se realizava em Jerusalém. E esse templo era considerado um templo rival, tanto para os de Jerusalém, como eles em relação a Jerusalém. Como pode surtir algum efeito? Como pode um lugar desse, ou num lugar desse, adorar a Deus se há rivalidade? Então o erro já estava aí. Eles eram rivais na adoração. Já ouviu alguém dizer assim: ah, eu sinto a presença de Deus quando tal grupo canta, mas quando tal grupo canta eu não sinto. E fica essa rivalidade. Aqui na nossa igreja nós temos 2 ministérios de louvor novamente. Por muito tempo ficamos só com um. Aqui não tem isso. Mas tem igreja aí que também tem o grupo A, o B, o C, o D, o E, o F, vai até o Z. E tem comparações. Pessoas que falam: ai, quando é o grupo tal que ministra o louvor, porque é o fulano que canta, porque é o ciclano que toca, ai, uma maravilha. Mas quando é aquele outro grupo, irmão, para com isso. No nosso caso aqui não tem. Mas quando eu encontro uma situação dessa, eu falo: para com isso. A primeira menção que Jesus faz, nem aqui nem em Jerusalém, não é que Jesus estava propriamente extinguindo o local. Nós vamos ver pelo Novo Testamento afora que o local ele é instituído ou reinstituído. O apóstolo Paulo escreve às igrejas, como os outros apóstolos também, às igrejas. Nós vamos ver hoje ainda a menção da palavra de Deus sobre falando entre vós. Se é entre vós, é numa reunião, não é cada um na sua casa. Então a questão do local que Jesus fala aqui, e que algumas pessoas estão até usando para dizer: não importa mais estar na igreja, não é importante mais estar na igreja, porque Jesus falou que nem nesse monte, nem em Jerusalém se adoraria mais o Pai. Jesus ele estava a princípio fazendo essa aplicação, ou esta afirmação, por causa também desse fator histórico, a rivalidade que havia entre o monte e o templo em Jerusalém, e vice-versa. Então Jesus já começa censurando esta atitude e esta ação.
Claro, irmãos, Deus não aceitará o nosso louvor, a nossa adoração, se nós estivermos fazendo por qualquer pretexto, por rivalidade. Aí vê só, o dia que eu for lá cantar, eu vou ensinar, sabe isso aí? Sabe esse tipo de colocação vazia, desnecessária? Muitas vezes nós vemos isto. Mas Jesus também queria ensinar algo maior para essa mulher. Que na verdade, a adoração, ela não se limitava a um local. A adoração não era mais a partir dali, ou a partir da entrega da sua vida. A adoração não ficaria mais limitada a um espaço, ou a uma representação. E agora aqui nós vemos duas: o monte Gerizim e o templo em Jerusalém. Mas Jesus fala que a adoração ao Pai seria algo muito mais abrangente, porque a adoração não se limitaria ao espaço. Até mesmo lá em Atos capítulo 7, os primeiros apóstolos fazem menção sobre isso. Deus não habita em mãos feitos, Deus não habita em templo feito por mãos de homens, porque eles tinham esta coisa, esta crença de que Deus estava limitado às paredes. Deus está neste lugar, amém, igreja? Mas Ele está neste lugar porque a igreja, o corpo vivo, que sou eu, você, que somos nós, está aqui. Por isso que Ele está aqui. E quando a gente vai embora, que também fica, entra Deus, sai Deus. Ele está em todo tempo, em todo lugar. Por isso Ele é onipresente, o único que está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Mas a questão de presença marcante, de presença atuante, de presença que vai fazer a diferença, a presença de Deus nesse lugar se dá porque nós estamos aqui. Ele não se limita ao lugar. E quando nós saímos daqui, é o que Jesus está ensinando para essa mulher: a adoração deve acompanhar. E como adoradores, nós adoraremos ao Senhor no trabalho, adoraremos ao Senhor na escola, adoraremos ao Senhor na faculdade. Opa, ó Deus falando aí. Porque aqui até é fácil. Aqui a gente chora, levanta a mão porque os outros levantam também. Tinha um irmão na cidade que eu morei, quando criança. Eu não vou falar o nome dele, porque a gente tem colocado as pregações na internet e alguns irmãos lá daquela cidade me acompanham. E eles vão saber de quem que eu estou falando. Mas aquele irmão, ele era assim. A gente não tinha na época, a multimídia acho que nem existia, mas não tinha retroprojetor a igreja, não tinha. De vez em quando o pessoal do louvor lá imprimia no mimeógrafo. Acho que só eu e o pastor Anico vamos lembrar disso aqui. No mimeógrafo, de vez em quando tinha umas letrinhas lá para a gente acompanhar. Tem mais gente se manifestando aí. E aí, quando não, gente, era na cabeça mesmo. Então a irmã que dirigiu o louvor abriu um caderninho que tinha as cifras. Ela começava a tocar, levava o grupo de jovens lá na frente. Não tinha ministério, banda como hoje, organizado assim. E aí a igreja acompanhava, né? O grupo de jovens. Quando eu cheguei em 89 lá era assim ainda. O grupo de jovens cantando lá na frente e a igreja correndo atrás. Era mais ou menos assim. Mas é um tempo bom, um tempo gostoso. Um tempo de experiências marcantes e boas na minha vida. E esse irmão, eu estou contando tudo isso para falar desse irmão. E esse irmão, por causa da falta da letra, então ele olhava para a boca do que estava do lado e ele copiava. E quando alguém estava copiando o outro, a gente chamava aquele irmão pelo nome do outro, entendeu? Você está parecendo um irmão tal. Eu quero dizer, irmãos, que aqui na igreja, infelizmente ainda tem alguns que estão copiando. A verdadeira adoração precisa partir do seu coração. E independe do que está acontecendo aqui na frente. Claro que a gente precisa trazer ao Senhor coisas com excelência.
Também creio assim, penso assim. A igreja busca ser assim. Mas em todos os momentos, quando há sinceridade no coração, e a pessoa está adorando, a pessoa está se esforçando, está fazendo algo, nós precisamos nos antenar nisso. Algumas pessoas têm perdido de adorar ao Senhor, porque têm se limitado ao espaço, ao tempo ou à qualidade. Essa mulher, pelo jeito, quando disse a Jesus assim: olha, os nossos pais adoravam neste monte, os judeus estão dizendo que é lá em Jerusalém. Jesus não deu tempo para ela fazer comparações, não deu tempo para ela dizer: o nosso culto é melhor, a forma que nós fazemos é melhor. Mas Jesus já entrou com o que é primordial. Sem o novo nascimento não existe verdadeira adoração. Sem o novo nascimento não há verdadeira adoração. Pastor, como que ele disse isso? Versículo 22: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas ele não está aqui levantando a bola dos judeus, e ele não está aqui querendo dizer que a forma correta era dos judeus. Entenda, o que ele disse, a salvação vem dos judeus. Nesse momento ele está se apresentando, é uma autoapresentação, e ele diz: agora sim, quem passar a conhecer a salvação que vem pelos judeus, por intermédio dos judeus, porque Jesus era desta linhagem. Aí ele diz no versículo 23, esta hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nessas declarações de Jesus, a partir do versículo 21, no 22, no 23, ele está realmente inaugurando com aquela mulher. Olha que interessante isso, a nova aliança. Ele estava declarando a ela que por causa do sacrifício que ele mesmo, ao se entregar lá naquela cruz, faria por mim, por você, por nós, por ela também, por aqueles que viveram naquele tempo, é por esta nova aliança que todas as coisas passariam a funcionar, e seria através dele. Por isso a verdadeira adoração não se limita ao local. Nesse ponto da conversa de Jesus com a mulher, o local é insignificante. Não é que ele é desnecessário, Jesus estava extinguindo, como muitos querem provar, mas não vão provar. Mas esse momento da história, da conversa, já que ela colocou uma situação: mas aqui no monte os meus pais adoravam, mas os judeus dizem que é em Jerusalém que a adoração é válida. Então ele precisava desvendar: não é limitado ao local, não é limitado ao lugar. Nessa conversa, o que Jesus realmente coloca para essa mulher é que ele estava sendo revelado como o Cristo, e ele que deveria ser adorado, não mais o lugar, não mais estar naquele lugar. Infelizmente alguns, de uma outra forma, de uma outra maneira, têm tentado suscitar isso nos nossos dias também, quando diz, e a gente escuta por aí, que você só será abençoado se for ao templo, e se for naquele dia, e se for naquela igreja, e se for naquele horário, e se for naquela campanha, e se for, não é? E Jesus morreu para quê?
Jesus diz que o modo para adorar ao Pai é em espírito e em verdade. Em João 3, 5 e 6 nós encontramos o seguinte: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, Espírito está maiúsculo, é Espírito. Notem que ele teve agora aqui uma conversa com um doutor, com Nicodemos. E nesse momento, na leitura que eu fiz com os irmãos hoje, ele está falando com a mulher samaritana. Pensem comigo, ele falou isso para um judeu e agora está falando para uma mulher samaritana. No mesmo sentido da palavra, ele estava destituindo toda a honra, toda a glória, toda a adoração que se prestavam aos lugares, no caso dela ao monte, no caso do judeu ao templo. E ele se apresenta como fundamento da adoração. E se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito, não entra no reino de Deus. Quem é nascido da carne sempre será carne, mas quem é nascido do Espírito, porque o Senhor Jesus passou a habitar no seu coração, e você foi selado pelo Espírito de Deus, então agora você vive uma vida em Espírito. Aí vem aquele cântico na mente na hora, né? Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Primeiro nós o adoramos em espírito, porque Ele é Espírito. E só é possível adorarmos ao Senhor em espírito, porque nós nascemos de novo, nascemos no Espírito. Por causa do pecado, contaminados como nós estávamos, nós não tínhamos livre acesso ao Pai. Aí era até necessário esses subterfúgios aí, ter o templo, ter o sacerdote, ter o sumo sacerdote, ter os levitas, e sem esse funcionamento, sem esta estratégia, a adoração não fluía. Mas Jesus agora vem e fala para essa mulher: tudo será feito em mim, tudo se realizará em mim, e qualquer um que nascer de novo é um adorador. Amém, igreja? Em João 16, 13, nessa mesma linha de pensamento sobre em espírito, que é esse em espírito, ele diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, é o Espírito de Deus, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Só é possível também adorarmos ao Senhor em espírito hoje. E a adoração que fazemos a Deus, ou que prestamos a Deus, ou que entregamos a Deus, não depende do que nós temos, ou porque recebemos alguma coisa material, física, um livramento. Não, mas porque nascemos de novo. Nós adoramos ao Pai hoje porque nós fomos libertos de uma vez por todas da condenação eterna, da morte eterna e do pecado. E falando sobre adorar ao Senhor em espírito, nós concluímos aqui com esses 2 versículos, mas falando sobre adorar ao Senhor em verdade, como é que eu sei se eu estou adorando ao Senhor em verdade? Posso arriscar dizer, de verdade, verdadeiramente, fielmente. A igreja tem aí uma ideia como é que a gente sabe? João 17 responde. Jesus diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Só adora ao Senhor em espírito quem nasceu de novo, e só adora ao Senhor em verdade quem cumpre a sua palavra. Tá fácil? Não é difícil. Não é difícil nascer de novo.
Mas o difícil agora é o que eu quero traçar com os irmãos e conversar um pouco sobre isso agora. Eu achei que o pastor ia parar aí hoje, eu ia sair com aquela mensagem. Glória a Deus que eu sou um adorador, aleluia. Você é adorador? Está vivendo em verdade? Está vivendo a palavra de Deus de verdade? Os padrões do mundo ainda na sua vida têm mais valor do que os padrões de Deus? Ou eles empatam, ou vez ou outra eles entram. Tem gente que fala, pastor, eu estou 2 por 1. Como 2 por 1, irmão? 2 para Deus, 1 para o mundo. 2 vezes eu marco bem aquilo que eu tenho que fazer diante da palavra de Deus, ou que a palavra de Deus me ensina, mas tem uma vez ou outra. É nisso, irmãos, que a verdadeira adoração a Deus tem se esbarrado. É nisto que a verdadeira adoração a Deus tem se esbarrado. Não porque Ele não receba. Nós chegamos a Deus pelo novo e vivo caminho. Se fosse só pelas nossas obras, nós já teríamos sido consumidos. Nós não poderíamos nem mesmo nos reunirmos como igreja e estarmos aqui neste lugar. Imagina, já tudo estaria acabado. Mas eu quero dizer, de uma vida no altar, de uma vida realmente consagrada a Deus, de uma vida santificada, de um fluir do Espírito de Deus na minha e na sua vida, de forma que as pessoas vejam Cristo em nós, e que possa dizer, ali de fato está um verdadeiro adorador, porque ele adora ao Senhor em espírito, ele nasceu de novo. Talvez para quem está lá fora, isso é muito profundo para ele reconhecer, mas o que ele reconhece é se você está vivendo em verdade. Primeiro, Deus ele é adorado em espírito, porque ele é espírito, e ele diz aqui no versículo 24, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito, mas ele reafirma, e em verdade, porque Jesus, porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é a verdade. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira para Ele. Não podemos pensar se Ele vai receber, se Ele não vai receber. É uma situação que cabe a Ele. Mas eu sei que talvez hoje você se sente uma pessoa incompleta, porque você sabe muito bem, o Espírito de Deus tem incomodado você naquilo que você precisa mudar. No ponto de partida que você está, Deus já está dizendo para você o que você precisa fazer para avançar. Mas você permanece parado, porque ainda não quer só trabalhar em verdade ou na verdade, mas ainda quer negociar com a mentira. A palavra de Deus lá em Efésios capítulo 5, eu quero que você abra comigo, por favor. Essa mulher, assim como Nicodemos, ela pensava no início da conversa, que Jesus falava com ela em termos materiais. A água que ela pensava que Jesus estava falando, era da água que ela também tinha para oferecer. Assim como Nicodemos não entrava na mente dele como seria o nascer de novo. Mais uma vez, convicta do seu pecado, o modo de pensar dela mudou completamente. E a nossa maneira de pensar precisa mudar também completamente nessa noite. Olha o que a palavra de Deus diz, Efésios 5, a partir do versículo 18, quero ler até o versículo 20, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vou parar um pouquinho aqui para dizer que esse embriaguez com vinho representa, simboliza toda a ação, todo o nosso envolvimento com aquilo que não é santo, com aquilo que não é de Deus, com aquilo que é do mundo. E hoje as pessoas estão muito facilmente engolindo as coisas do mundo. Aqueles ainda que querem santificar as coisas do mundo, impossível. Mas enchei-vos do Espírito. Aqui está o segredo para aquele que quer viver uma vida de adoração a Deus como verdadeiro adorador, que já nasceu de novo, por isso o adora em espírito, mas que também o adora em verdade,
porque é alguém que preza pela busca incessante da presença de Deus, de estar na presença de Deus. No versículo 19 ele fala da importância do que estamos fazendo aqui. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, é uma das formas que nós encontramos para adorar a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no nosso coração. Mas o Senhor espera que a adoração, esta é a verdadeira adoração, que a adoração a Ele proceda, venha de um coração que está cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo. Alguns anos atrás, uma mensagem como essa, em uma igreja como a nossa, o que o pastor está falando? Eu estou falando o que a Bíblia está falando, mas naquela época, eles falavam isso. Que é isso? Eu já nasci de novo, eu tenho o Espírito em mim, mas a palavra aqui vai deixar claro que nós precisamos todos os dias nos enchermos. Ele já habita em nós, mas Ele tem total controle da nossa vida? Ele já habita em nós, mas nós estamos totalmente tomados pela sua presença? Ou ainda tem coisas aí que te atraem? O versículo 20 vai dizer: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como a trindade aqui, ó como que a adoração se completa. Tem que ser em um coração cheio do Espírito Santo, um coração que dá graças a Deus o Pai e que faz tudo em nome de Jesus Cristo. Se nós nos atentarmos a esta verdade, se nós nos atentarmos a este manual, de fato, eu creio que já temos. Mas se ainda há alguém aqui hoje que não passou pelo novo nascimento, esse não é o adorador. E se nós temos aqui hoje pessoas que não têm dado lugar ao Espírito Santo, então têm deixado a desejar na adoração, mas eu creio que essa palavra de Jesus para a nossa igreja é uma palavra que de fato fala alto em nosso coração. A hora já chegou em que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quantos estão aqui hoje com o seu coração realmente voltado ao Senhor, entregue ao Senhor, adorando ao Senhor, verdadeiramente buscando a consagração e a santificação? Diga amém. Amém. Sempre, Senhor, sempre no Senhor, sempre nele.